Olá, hoje a gente vai mergulhar num cenário assim de altíssima pressão, a sala de emergência. Nós recebemos um material fascinante com 3 estudos de casos sobre envenenamento e overdose. E a nossa missão aqui é tentar entender como os profissionais de saúde agem como verdadeiros detetives, sabe? Eles precisam ler os sinais que o corpo dá, desde os vitais até o tamanho da pupila, para decifrar o que está acontecendo e correr contra o tempo. Vamos desvendar juntos o que são esses toxidromes. É isso mesmo. E o fascinante aqui é que um toxidrome é tipo a assinatura de uma classe de substâncias. É um conjunto de pistas fisiológicas que, quando você junta tudo, contam uma história e apontam para o veneno. Aprender a ler essas assinaturas é, sem dúvida, uma das habilidades mais decisivas numa emergência. Não é só agir rápido, mas agir na direção certa, desde o primeiro minuto. Certo. Vamos então para o primeiro caso para ver essa leitura na prática. Temos um homem de 22 anos, paisagista, que foi encontrado desacordado num galpão. O cenário já levanta um alerta, né? Ele tem um pó branco espalhado no rosto e nas roupas. Os sinais vitais mostram uma frequência cardíaca bem baixa, 55 batimentos por minuto, e uma respiração ofegante com um som de gorgolejo que já soa bem preocupante. Esse som de gorgolejo, a esterturação, isso já é um sinal vermelho para quem está atendendo. Indica que tem líquido nas vias aéreas e isso é uma emergência imediata. Exato. E aí vem os detalhes que, para mim, são os mais chocantes. As pupilas dele estão minúsculas, com apenas 2 milímetros. A pele está fria e pegajosa de suor, ele está vomitando e, o mais visual de tudo, uma quantidade enorme de saliva e secreções saindo da boca. A descrição é que parece que todas as torneiras do corpo foram abertas ao mesmo tempo. Essa é uma descrição perfeita. É a apresentação clássica da síndrome colinérgica. A frase para nunca esquecer é molhado por toda parte ou fluidos corporais por toda parte. Tudo está vazando. Saliva, suor, lágrimas, vômito, diarreia e a profissão dele, paisagista, é a peça-chave do quebra-cabeça, aponta diretamente para a causa mais provável: exposição a pesticidas organofosforados. Eles são agentes colinérgicos potentíssimos. Com um quadro tão agudo e um paciente se afogando nos próprios fluidos, a minha intuição diz que a prioridade é reverter o veneno com um antídoto, o mais rápido possível. Mas é isso mesmo que a equipe faz? Essa é uma excelente pergunta. E a resposta é um dos pilares do atendimento toxicológico. A prioridade número 1, antes mesmo de pensar no antídoto, é a descontaminação. É absolutamente crucial remover todas as roupas do paciente, lavar a pele para tirar aquele pó, e isso tem um objetivo duplo. Primeiro, claro, interromper a absorção do veneno pela pele, que continua acontecendo. E segundo, que é igualmente vital, é proteger toda a equipe de saúde de uma contaminação secundária. Já tivemos casos de médicos e enfermeiras que ficaram doentes tratando pacientes assim. Uau! Então a primeira ameaça a ser neutralizada não é a interna, mas a externa. Exatamente. Depois que você garante a segurança de todo mundo, aí sim a prioridade se volta para o ABC do trauma. Vias aéreas, respiração, circulação. Nesse caso, as vias aéreas são um ponto mais crítico. Com tanta secreção, o risco dele aspirar e se afogar é altíssimo. Então a intubação tem que ser imediata para proteger os pulmões e garantir a oxigenação. Só depois que o paciente está seguro, descontaminado e com a via aérea protegida, aí sim a gente entra com os antídotos. E como esses antídotos funcionam nesse cenário? A gente usa uma combinação de 2 medicamentos. O primeiro é a atropina, que funciona como um freio de emergência, sabe? Age rápido para secar todas essas secreções e estabilizar a frequência cardíaca. Depois entra a pralidoxima, o 2-PAN. Se a atropina é o freio, a pralidoxima é o mecânico. Ela vai lá e conserta a enzima que o veneno quebrou, permitindo que o sistema nervoso volte a funcionar como deveria. Entendi. Então a grande lição aqui é que, mesmo com um veneno agindo, a primeira batalha não é contra a toxina, mas contra os fluidos do próprio corpo e o risco de contaminação. O lema é: proteja a equipe, proteja as vias aéreas e só então ataque o veneno.
Isso muda completamente a perspectiva. Perfeitamente resumido. A gestão do ambiente e do paciente precede e muito o tratamento farmacológico. É impressionante como a ameaça externa, o pó na pele, dita as primeiras ações. Isso me faz pensar num cenário oposto, quando o perigo já está todo dentro do sistema e o corpo começa a se desligar, de dentro para fora, como a gente vê no nosso segundo caso. É um contraste perfeito. Vamos a ele. O segundo caso é de uma mulher de 38 anos, encontrada inconsciente no quarto, com frascos de comprimidos vazios ao lado. Aqui, os sinais vitais contam uma história completamente diferente. A frequência respiratória dela está num nível crítico, apenas 4 respirações por minuto. A saturação de oxigênio despencou para 81%. A pele tem um tom azulado, cianótico, mas, ao contrário do nosso paisagista, está completamente seca. E o detalhe que parece ser a chave de tudo: as pupilas estão em ponta de alfinete. 1 milímetro. É quase um espelho do primeiro caso. Se o primeiro era molhado e acelerado em alguns aspectos, este é seco e desligando. Esse quadro configura a tríade clássica da overdose de opioides: estado mental alterado, que no caso dela é o coma, depressão respiratória severa, que é a maior ameaça à vida, e as pupilas puntiformes, a miose. É uma situação infelizmente muito vista nas emergências hoje, certo? E sempre fica aquela dúvida se foi acidental ou intencional. Sim, é uma realidade trágica e muito frequente. Pode ser um uso recreacional que saiu do controle, um paciente com dor crônica que errou na dose, ou, como os frascos vazios sugerem, uma possível tentativa de suicídio. A equipe de emergência precisa ter essa suspeita em mente, porque o cuidado com a saúde mental da paciente depois vai ser fundamental. Com uma depressão respiratória tão severa, a intuição de novo me diz para usar o antídoto o mais rápido possível. É aquela cena de filme, né? Para acordar o cérebro dela. Mas é isso mesmo ou tem algo ainda mais urgente? Ótimo ponto. E, de novo, a prioridade segue a lógica do ABC. A ameaça imediata não é o opioide em si, mas a falta de oxigênio que ele está causando. O cérebro não sobrevive minutos sem oxigênio. Portanto, a primeiríssima ação, antes mesmo de pegar o antídoto, é ventilar a paciente. A equipe começa imediatamente a usar um balão válvula-máscara, o famoso AMBU, para forçar oxigênio para os pulmões. Isso compra o tempo que a gente precisa. Então, o AMBU é a ponte para o antídoto. Exatamente. Enquanto um membro da equipe ventila, outro prepara naloxona. A naloxona é um antagonista puro dos receptores de opioides. Ela basicamente chuta o opioide para fora do receptor e reverte os efeitos quase que instantaneamente. Mas garantir a oxigenação é o que mantém a paciente viável até a naloxona fazer o seu trabalho. E um detalhe importante: a dose não é fixa. A gente começa com uma dose baixa e observa a resposta. Se a respiração não melhorar, a dose é aumentada. É um processo de titulação, sabe? Ajustado para a necessidade daquela paciente. Faz todo sentido. A lição aqui parece ser que a intervenção mais tecnológica ou mais cinematográfica, como o antídoto, nem sempre é a primeira da lista. O básico, garantir a respiração, continua sendo o que salva a vida no primeiro momento. Precisamente. A tecnologia e os antídotos são ferramentas poderosas, mas nunca substituem os fundamentos do suporte à vida. Interessante. Então a gente viu um corpo em overdrive de fluidos e um corpo se desligando. O nosso terceiro caso apresenta um tipo diferente de caos: agitação, febre e secura. É um homem de 44 anos com histórico de depressão. Foi encontrado em casa, confuso, agitado e combativo. Os sinais dele são, mais uma vez, um mundo à parte. Ele está febril, com 38,5, o coração disparado, 135 batimentos por minuto. As pupilas, ao contrário do caso anterior, estão enormes, com 8 milímetros, totalmente dilatadas. E a pele, vermelha, quente ao toque e completamente seca, nem um pingo de suor. Se o primeiro era molhado, este é o seco. Esse é o quadro clássico da síndrome anticolinérgica.
Existe um mnemônico famoso na medicina para lembrar dos sinais, que a gente pode traduzir como louco como um chapeleiro, por causa da agitação e do delírio, cego como um morcego, pelas pupilas dilatadas que borram a visão, vermelho como uma beterraba, pela pele corada, quente como uma lebre, por causa da febre, e seco como um osso, pela ausência total de suor e pela boca seca. Descreve o paciente perfeitamente. É uma imagem muito forte. E o que me chama a atenção é que isso não é causado por um único tipo de veneno, como os organofosforados, ou uma classe só de droga, como os opioides, certo? Exato, e é disso que torna o diagnóstico um desafio. A lista de substâncias que podem causar toxicidade anticolinérgica em altas doses é enorme e inclui muitos medicamentos de uso comum, até de venda livre. A gente está falando de anti-histamínicos, como os usados para alergia e para dormir, alguns antipsicóticos, relaxantes musculares, remédios para enjoo. O potencial para uma overdose é muito grande. E o caso tem uma reviravolta que ilustra bem esse perigo. A família dele volta para casa e descobre a fonte do problema. Um frasco vazio de Tylenol PM com 100 comprimidos. E essa descoberta muda completamente o cenário e a gravidade do caso. O Tylenol PM tem 2 componentes. Um é a difenidramina, um antihistamínico que é o responsável pela síndrome anticolinérgica que a gente está vendo. São os sintomas barulhentos que o levaram ao hospital. Mas o outro componente é o paracetamol, e ele ingeriu mais de 30 gramas de paracetamol. 30 gramas. E qual é o perigo disso? O perigo é que, enquanto a síndrome anticolinérgica é evidente e dramática, a overdose de paracetamol é um assassino silencioso. Em doses massivas como essa, ela causa uma falência hepática fulminante, mas os sintomas iniciais podem ser leves ou até inexistentes. Ou seja, o paciente está no hospital por causa da agitação e da febre, mas a verdadeira ameaça à vida dele é a bomba relógio que está destruindo o fígado sem fazer barulho. Isso mostra a importância crítica do trabalho de detetive para descobrir exatamente o que foi ingerido. Então, os sintomas que o levaram à emergência podem, na verdade, estar mascarando um perigo ainda maior. E como o tratamento muda com essa descoberta? Muda drasticamente. Agora, além de manejar a agitação e o superaquecimento dele com os sedativos e resfriamento, a prioridade absoluta se torna proteger o fígado. Numa ingestão tão grande e recente, o envolvimento de um centro de toxicologia é mandatório. Eles podem orientar sobre descontaminação gastrointestinal, talvez com o carvão ativado, mas é uma decisão complexa, porque um paciente agitado tem alto risco de aspirar. E, o mais importante, inicia-se imediatamente o antídoto para o paracetamol, a N-acetilcisteína, para tentar salvar o fígado. O aprendizado aqui parece ser brutal. Os sintomas mais óbvios nem sempre apontam para a maior ameaça. O verdadeiro perigo pode ser invisível. Exatamente. A toxicologia de emergência te ensina a sempre desconfiar e a nunca se satisfazer com a primeira resposta óbvia. Estes casos são exemplos incríveis de como o conhecimento detalhado e a capacidade de reconhecer padrões podem salvar vidas. É uma pressão, assim, imensa para os profissionais de saúde. Sem dúvida. E para chegar nesse nível de prontidão, a preparação é fundamental. Não se trata só de memorizar fatos, mas de entender os mecanismos por trás de cada síndrome e saber como aplicar esse conhecimento sob a pressão de uma emergência real. E essa aplicação sob pressão é o que separa o conhecimento teórico da prática que salva vidas. É um desafio imenso para qualquer estudante da área da saúde, né? Que precisa não só decorar, mas internalizar esses padrões. E ter as ferramentas certas para essa jornada faz toda a diferença. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É ter esse tipo de conhecimento, como o que a gente discutiu hoje, organizado e acessível. Então, fazendo uma síntese da nossa análise, o que tudo isso significa? Vimos 3 assinaturas corporais completamente distintas. O paciente colinérgico, que está molhado por toda parte, o paciente com overdose de opioides, cuja respiração praticamente para e as pupilas somem. E o anticolinérgico, que está quente, seco e agitado, com pupilas enormes. Se a gente fosse destilar a essência,
A toxicologia de emergência é o reconhecimento de padrões na sua forma mais pura. O corpo humano, quando exposto a uma toxina, envia sinais muito claros. A habilidade de ler esses sinais, de conectar a profissão do paciente com a umidade da pele dele, de olhar para a pupila e entender a mensagem que o cérebro está enviando, é o que define o resultado. Cada detalhe, por menor que pareça, é uma peça num quebra-cabeça de vida ou morte. E para encerrar, uma reflexão final para quem nos ouve. O material que a gente analisou menciona de passagem que a descontaminação gastrointestinal, como a lavagem gástrica, não é mais uma prática rotineira como era há algumas décadas. Isso nos faz pensar na evolução constante da medicina. Que outras práticas que antes eram consideradas padrão ouro, hoje são questionadas ou usadas com muito mais critério. E, talvez mais importante, como os profissionais se mantêm atualizados com essas mudanças que podem redefinir o que significa fazer